Olá pessoal, estamos na disciplina de algoritmos e vamos agora para a nossa aula número 6, com o título Seleção Múltipla Escolha. Objetivos dessa aula. Ao final desta aula você deverá ser capaz de conhecer e aplicar a seleção de múltipla escolha em programas, estabelecer a necessidade desse comando na construção de programas. Em alguns casos, tá pessoal, a gente vai ter que fazer uma seleção que vai ter um número muito grande de itens para serem verificados. Fazendo essa verificação com uma quantidade muito grande de itens, isso fica no algoritmo, no programa, fica muito complicado de a gente fazer com a estrutura de C, que é a estrutura if. Isso acaba levando o algoritmo a ficar com um tamanho muito grande. Então existe uma estrutura específica para fazer o tratamento quando a gente está utilizando uma quantidade grande de informações que devem ser verificadas, que são as estruturas compostas de seleção, ou seleção múltipla escolha. Como é que funciona? Tá? A gente tem a escolha, a opção, a condição, temos o nosso início e as possibilidades, que a gente trata como casos. Então, caso seja a opção 1, eu posso fazer um número grande de comandos aqui. Caso seja a opção 2, eu posso fazer um número grande de comandos. E eu tenho o meu senão. Quer dizer, se não foi nenhuma dessas opções, eu caio automaticamente no meu bloco senão. Tá? Então essa é a estrutura, é a sintaxe de uma seleção de múltipla escolha. Então a gente tem aqui um primeiro exemplo, tá? Que é o exemplo também que a gente vai trabalhar com aquele programa que verificava o sexo. Então o que a gente faz? A gente tem o escreva, vai mostrar na tela, a gente vai ler esse valor e a gente entra na seleção múltipla escolha. Então escolha sexo, então é para fazer uma análise em cima dessa variável sexo. E aí a gente começa a verificar o início. Então a gente tem lá, caso seja F ou F, então ele vai escrever que o sexo é feminino. Caso seja M, ou minúsculo ou maiúsculo, então ele vai escrever que o sexo é masculino. E se não, ele vai escrever que a letra digitada, a letra informada, foi feita de forma errada. Então observe, esse programa é o mesmo da aula anterior, então somente a parte de escolha que a gente está alterando. Tá? Então esse comando de escolha, ele avalia, analisa o conteúdo da variável que está sendo informada ali dentro. No caso, como a gente fez aqui escolha sexo, então ele vai analisar o conteúdo da variável sexo. Caso esse valor da variável seja F, então ele vai fazer isso aqui. Caso seja M, ele faz isso aqui. Então essa é a sintaxe, a estrutura do comando. Então a gente tem a conversão desse comando para a linguagem C. Vamos direto lá para o nosso programa e vamos ver como isso fica lá dentro. Então eu tenho um char, sexo, tenho a solicitação, pedindo para o usuário informar esse valor, e eu tenho a leitura também. E aí eu tenho a parte da escolha, que aqui, quando a gente transformar para a linguagem C, a gente não vai escrever escolha, e sim a gente escreve switch. Tá? Então, switch sexo, que é a mesma coisa que escolha sexo. É o comando que a gente usa aqui. E aí eu tenho aqui o meu caso. Caso o valor que está lá seja F minúsculo, então eu posso abrir um bloco, então abro chaves aqui, fecho aqui, e aqui eu posso ter a minha sequência de todos os comandos. Uma particularidade desse comando é que sempre que eu termino um caso, sempre antes de fechar as chaves de um caso, eu sou obrigado a botar um break, tá? Sempre. Isso é padrão. Então toda vez eu tenho o caso, tenho o que eu estou analisando dentro desse caso, por exemplo, nesse aqui, eu estou verificando se foi digitado um F minúsculo, e no final aqui dos comandos, da lista de comandos, eu poderia ter outros comandos aqui, eu sempre tenho que colocar um break para finalizar esse caso. Então eu tenho o caso verificando se é minúsculo, eu tenho um outro logo abaixo verificando se é maiúsculo, tem um outro verificando se é M minúsculo, tem um outro verificando se é M maiúsculo, e vocês podem notar que todos eles, todos eles estão com o break no final, tá? Todos eles ali têm o breakzinho no final. Então aqui, o default, o que é esse default? É o nosso else, tá? Então o else dentro de uma estrutura de switch, tá? A gente escreve como default.
o que vai funcionar nesse default? Caso não caia nessa primeira condição, nem na segunda, nem na terceira e nem na quarta condição, automaticamente vai cair nessa condição. Então o default é justamente um else dentro de uma estrutura de escolha. Não caindo em nenhum desses casos, ele faz o que está aqui dentro do default. Que no caso está dizendo, letra errada, a favor de digitar certo da próxima vez. Vamos testar então. Compilando. Vou fazer de cara já no início, fazer cair no default. Boto um T, que é uma letra que não está em nenhum case. Então ele testou todos os cases, como ele não achou nenhum case que corresponde a essa letra, automaticamente ele cai no default. Compilando novamente, testar com F agora. Feminino. Testando novamente, botar um F maiúsculo. Feminino. Testar novamente, botar um M minúsculo. Masculino. Testar novamente, M maiúsculo, masculino. Simular novamente uma letra que não está naquela lista de case, Y, por exemplo, e a letra foi digitada errado, né? Então esse é o programa já convertido para sintaxe. O que muda? Lá a gente usava enquanto, aqui a gente usa switch. Lá a gente usava um else, aqui a gente usa o default, que é o else dentro de uma sintaxe usando switch. Vamos voltar para o nosso material didático. Então uma dica aqui, ó. O algoritmo que verifica o tipo de triângulo, né, algoritmo triângulo, não pode utilizar o comando escolha. Como no algoritmo triângulo há uma série de condições para serem verificadas, como os lados dos triângulos, então o comando escolha é muito, para aquele teste lá, é muito simples e não vai estar abrangendo todas as possibilidades. Tá? Então aqui, ó, nesse segundo exemplo, que é a seleção múltipla escolha, a gente tem uma mini calculadora. Então vamos verificar como é que funciona esse programa. A gente tem aqui o algoritmo, mini calculadora, as variáveis, que é o sinal, que vai trabalhar com mais, menos e vezes, né, multiplicação. E temos aqui as nossas variáveis, que são o número 1 e o número 2. São esses elementos que vão ser ou somados, subtraídos ou multiplicados. Então ele mostra lá o título, pede para o usuário digitar o primeiro número, pede para digitar o segundo número e depois pede para informar o sinal. Então, analisando, né, verificando esse sinal, então ele vai ver, caso seja mais, ele vai escrever a soma dos números é o número 1 mais o número 2. Caso seja menos, né, subtração, então a subtração dos números é isso. Caso seja multiplicação, asterisco, então ele vai escrever o produto dos números é pá. Se não, quer dizer, não caiu em nenhum desses casos, ele vai digitar aqui, vai informar que o sinal está errado. Vamos ver como é que fica isso lá no programa. Então tá aqui, ó, char sinal, que vai ser o sinal que vai, o componente que vai armazenar qual é a operação que é para ser feita com esse programa, int número 1 e número 2. Então são os dois números que a gente tem. Peço para informar o primeiro número, peço para informar o segundo, peço para informar o sinal. Então eu pego isso, coloco dentro de uma opção de escolha. Então tá lá, switch, né, que é o escolha, sinal. E aí esse sinal vai ter um desses três, se o usuário digitou corretamente. Então se for mais, se o sinal que ele digitou for mais, ele vai mostrar a soma dos números é número 1 mais o número 2. Tranquilo. Sempre lembrando que no final do case um break. Se ele digitou menos, então ele vai dizer a subtração dos números é número 1 menos número 2. Se ele colocou um asterisco, então ele vai mostrar o produto dos números é número 1 vezes o número 2. Caso contrário, ele não digitou nenhum desses, então automaticamente vai cair no default. Ele vai mostrar que o sinal estava errado e vai pedir para digitar certo da próxima vez. Aqui finaliza. Então vamos rodar o algoritmo para ver como é que funciona. Então tá lá, vou informar o primeiro número, 10.
informar o segundo número, 10, e a operação que eu quero fazer, botar soma, mais. Então ele está lá, ó, mostrou a soma dos números. Vou rodar novamente, vamos testar cada uma das operações, né? 10, 20, né? Vou botar aqui 10, vou botar 2, por exemplo, e operação de multiplicação. Então tá lá, 20. Vou fazer o teste da última operação, 20, e aqui 5, e a operação de menos. Então tá lá. E agora eu vou botar uma operação que não existe. Então vou botar uma operação que ela não está sendo tratada em nenhum desses cases aqui, ó. Nem no case mais, nem no menos, nem no multiplicação. Então ele vai cair direto dentro do default, né? E vai mostrar essa mensagem aqui. Então vamos testar. Coloco qualquer valor, né? E aí vou colocar alguma coisa que não está ali. Por exemplo, isso aqui, R. Então ele vai dizer, ó, sinal errado, favor digitar certo da próxima vez. Então isso é justamente um else dentro de uma opção de escolha. Toda vez que ele não encontrar nenhum case que satisfaça aquilo que foi digitado dentro da variável que está sendo analisada aqui, ele sempre vai cair no bloco default. Tá? Isso é o padrão dele funcionar dessa maneira. Vamos voltar lá para o nosso material didático. Então aqui a gente tem o mesmo aplicativo convertido para a linguagem. Alguns comentários, né? A variável sinal é do tipo char e é analisada no comando switch. Ela foi declarada como char porque esses caracteres especiais, como mais, menos e asterisco, eles têm que ser armazenados em variáveis do tipo caractere. E a gente sempre tem que botar um break para finalizar cada um dos casos. Isso é uma regra, a gente não pode esquecer desse detalhe. Aqui chegamos nos exercícios propostos, né? Então faça um algoritmo que peça um número inteiro. Então o usuário vai digitar um valor inteiro. Cada número representa um dia da semana. E imprima o dia da semana por extenso, utilizando o comando caso. Então o usuário vai digitar o valor, por exemplo, digitar 1 é domingo, 2 segunda, 3 terça. Então é isso que o programa de vocês tem que fazer. Então vai ter que ser feita uma análise, uma escolha em cima do dia, né, do valor inteiro que foi digitado, e com isso vai ser tomada a decisão. Caso não caia em nenhum dos valores, o usuário vai poder digitar números entre 1 e 7, são os dias da semana. Então, caso não caia em nenhum desses, automaticamente vocês têm que botar uma mensagem lá dizendo que o dia informado para a semana não é um valor válido. Certo, pessoal? Com isso a gente finaliza a nossa aula e até o nosso próximo encontro.